filmes apontam para a continuidade da vida após a morte. Ouvinte pergunta se Jesus poderia vir contar sua própria história. Os espíritas podem se contradizer, a doutrina não. Ouvinte pergunta se um espírito pode provocar a morte de alguém. Finados. A doutrina espírita vem proclamar a realidade da vida além da vida. A extraordinária história de Irma de Castro e Arnaldo Rocha. Ciclo de palestra da USE tem seu encerramento em Lupércio nesta terça-feira. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora uniradio.com.br. Repetindo o site da emissora uniradio.com.br. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção, o Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. E obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que achem interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone fixo ou WhatsApp durante o programa, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, CEP 17.400.000, ou ainda nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Vida após a morte, de José Carlos, pelo médium Rubens Omar Baranovski. Neste livro, o autor do mundo espiritual conta a sua própria experiência como suicida. Vida após a morte é da editora O Clarim e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça, e ganhou o livro no domingo passado nosso habitual ouvinte Antônio Carlos Iopi, residente em Garça. Ligue agora para o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou para os seguintes celulares. Da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405 até o meio-dia e concorra ao exemplar do livro Vida Após a Morte. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2062 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme de Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação Juliana e Cláudio. Participações Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora.
Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. A aproximação do finados é uma oportunidade de estimular as pessoas a verem o que vem depois desta vida. Não para entristecê-las com a dor da saudade, mas para fortalecer-lhes a crença na imortalidade, sabendo que Deus não quer a nossa perdição e que, portanto, os dias vividos neste planeta devem ser de grande valor para a felicidade futura. De alguns anos para cá, temos visto várias produções do cinema explorando o tema imortalidade, através de casos que chamam a atenção, principalmente as chamadas curas espirituais, e com pouco menos de frequência, também vimos filmes cujo enfoque é o encontro do céu ou do paraíso após a morte. Na maioria das vezes, tais filmes se baseiam em experiências relatadas em livros e produzidos por grupos religiosos protestantes ou evangélicos. Filme como O Céu é de Verdade, Milagres no Paraíso, 90 Minutos no Céu, por exemplo, quase sempre são americanos e revelam interessante faceta do caminho que as religiões estão fazendo para atingir o conceito amplo de imortalidade. Ultimamente, o enfoque principal está no fato de a pessoa, após pequeno instante de inconsciência, durante um acidente, numa mesa cirúrgica ou durante um desfalecimento, ver-se transportada para um lugar paradisíaco que acreditam ser o céu. Esses relatos reforçam uma tese de pesquisadores como Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, e de Melvin Morse, da Universidade da Califórnia, que mostram como a criança, na sua percepção poética, interpreta o mundo espiritual durante experiências de quase morte. Essa abordagem que os filmes fazem, no entanto, vem mais ao encontro da concepção espírita do que de qualquer religião, pois quem mais insiste na continuidade de vida após a morte, sem dúvida, é o espiritismo. Geralmente, os evangélicos brasileiros negam que as almas dos mortos possam se manifestar, pois, segundo eles, o que vem após a morte é um sono profundo que deverá durar até o juízo final, quando haverá a decisão sobre o destino de cada um para o céu ou para o inferno. Porém, para a doutrina espírita, a morte do corpo não impede o espírito de atuar numa outra dimensão, através do que Allan Kardec chamou de perispírito e Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Desse modo, os desencarnados podem se manifestar aos encarnados, seja através dos sonhos, que é o mais comum, seja por meio de desprendimentos, visões e até por meio de comunicações mediúnicas. No filme O Céu de Verdade, um garoto de apenas 3 anos, por alguns instantes, dado como morto durante uma cirurgia, voltou para contar coisas surpreendentes que presenciara quando saíra do corpo. Ele contou ter visto Jesus, ter ouvido o coro de anjos, ter encontrado vários parentes, alguns dos quais nunca conhecera. Em Milagres do Paraíso, a menina com câncer, após cair e ser resgatada do oco de uma árvore, não só se viu curada, como descreveu uma linda e aconchegante paisagem que visitou durante seu desmaio e a forma como foi estimulada a voltar ao corpo, pois ainda não havia chegado a sua hora. Essa notável contribuição do cinema acaba reforçando a ideia da continuidade da vida ou da sobrevivência da alma, não para que o espírito permaneça num descanso eterno, mas para continuar sua jornada de progresso constante. Talvez porque o protestantismo dos Estados Unidos tenha se mantido mais aberto às novas ideias e à revolução científica, ficou mais fácil para os evangélicos de lá verem com mais objetividade a questão da continuidade da vida, faltando apenas chegarem ao conhecimento da reencarnação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa.
O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos à primeira pergunta de hoje. É mais uma questão enviada pelo nosso ouvinte Cristiano da cidade de Veracruz, e diz ele: se no livro dos médiuns, no capítulo 25, no item 282, questão 31, os espíritos responderam que se pode evocar até espíritos puros. Então eu pergunto, a verdadeira história de Jesus poderia ser contada por ele mesmo por meio da psicografia? Esta questão, muito bem colocada pelo Cristiano, faz lembrar de um episódio com Chico Xavier. O médium de Uberaba recebera uma delegação de espíritas que queriam sua opinião sobre algumas comunicações que vinham acontecendo no centro. O dirigente do centro foi logo dizendo ao Chico que Jesus estava se comunicando nas suas sessões e que por isso o trabalho estava sendo muito produtivo. E disse mais, que Jesus havia mandado um recado para o Chico. O recado era o seguinte: se o Chico tivesse alguma dúvida sobre algum ponto e quisesse resolvê-la, que pedisse sua ajuda. O dirigente levaria a dúvida ao trabalho e Jesus responderia. Chico Xavier se sentiu um tanto desconcertado diante da afirmação e, surpreendido com a proposta do dirigente, respondeu: meu irmão, quem sou eu para mandar um recado para Jesus? Se ele me aparecesse, eu me sentiria tão constrangido diante dele que me esconderia de vergonha. Cristiano, a distância que existe entre nós, habitantes da Terra, e os espíritos puros como Jesus é muitíssimo grande. Mas isso não impede que os evoquemos quando há motivo bastante consistente para trazê-los até nós. Aliás, estamos chamando por Deus a todo momento, não estamos? E para que ele se manifeste para nós de alguma forma. Entretanto, a evocação de Jesus caberia muito bem ao grupo de Allan Kardec, que trazia para o mundo sua mensagem, conforme ele mesmo prometeu. Mas veja que nem Kardec, com toda a bagagem moral que reunia e a elevada missão que lhe coube, nem ele insistiu na comunicação de Jesus, que poderia servir de elemento de convicção para proclamar a nova revelação. Pelo contrário, no livro dos médiuns, no último capítulo, ele colocou uma série de comunicações de grandes nomes da história, inclusive do próprio Jesus, para dizer que punha em dúvida os verdadeiros nomes de seus autores. E o próprio Kardec, que informa no livro dos médiuns que os espíritos mais elevados, envolvidos em tarefas de alta responsabilidade, elegem seus prepostos para atender-nos quando os chamamos. Assim mesmo, apenas quando se trata de revelação importante e somente para dar um impulso inicial, deixando a responsabilidade maior da descoberta por nossa conta. Imagine se os espíritos sábios viessem trazer ao homem informações científicas antes mesmo que o homem se lançasse à difícil tarefa de investigação. No primeiro capítulo de A Gênese, intitulado Caracteres da Revelação Espírita, no item 50, Kardec afirma: os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para nos guiar no caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Ou seja, se os espíritos nos dissessem tudo o que queremos saber, Cristiano, não haveria necessidade nem da filosofia, nem da ciência, porque tudo nos seria revelado através da mediunidade. Todavia, o esforço que o homem faz para descobrir a verdade é o que o impulsiona ao progresso. O estudo, as pesquisas, as investigações são ferramentas ideais para desenvolver suas faculdades espirituais. Além do que, não podemos deixar de considerar que a verdade se revela pouco a pouco. Se não temos toda a verdade que queremos,
é porque ainda não estamos preparados para recebê-la e muito menos para utilizá-la com real proveito para a humanidade. Este ponto é muito presente na obra de Kardec. Ele deixa claro em seus escritos que cada verdade vem a seu tempo. Ela é dosada de acordo com as condições de assimilação do homem. E ele não está se referindo somente às verdades reveladas pelos Espíritos, mas também às verdades que vão sendo descobertas e desvendadas pelo homem em todos os ramos do conhecimento. E atenção, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Vida Após a Morte, de José Carlos, pelo médium Rubens Omar Baranovski. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. E temos também o WhatsApp, que você pode utilizar, que é o 997-512397. E ainda do Cristiano a seguinte questão: se no livro dos médiuns, no capítulo 27, Allan Kardec fala sobre as contradições na doutrina, eu pergunto, atualmente ainda existem contradições na doutrina espírita? Prezado Cristiano, na doutrina espírita não há contradições. Contradições surgem, como é natural no ser humano, em razão de interpretações diferentes de um mesmo ponto ou da aplicabilidade de seus princípios. O corpo doutrinário em si tem seus princípios, que são sempre os mesmos, desde que o Espiritismo foi codificado. Quais são esses princípios? Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, fé raciocinada, moral de Jesus e lei de evolução. Logo, as verdades espíritas devem atender simultaneamente a tais princípios, pois se um deles for negado ou contraditado, então não é espiritismo. Mas na prática, em razão da limitação humana, das diferentes culturas e das condições de vida, podem surgir aparentes contradições. Porém, como dissemos, se alguma contradição afetar um só de seus princípios, já não temos o Espiritismo, mas sim uma outra doutrina. O mesmo aconteceu com Jesus. Seus ensinamentos, embora reiteradamente confirmados, acabaram por receber várias interpretações e até se desviarem de suas verdadeiras finalidades. Prevendo que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus afirmou que mandaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que relembraria tudo o que ele havia ensinado e acrescentaria mais outras coisas. Essa mensagem de Jesus que está nos Evangelhos leva-nos a duas importantes conclusões. A primeira, que seus ensinamentos seriam esquecidos, e em segundo lugar, que ele não disse tudo, pois haveria mais coisas a serem ensinadas. Preocupado com esse alerta de Jesus, o Espiritismo veio para reestudar sua doutrina e apresentar sob bases racionais verdades capazes de tornar seus ensinamentos compreensível aos homens de nosso tempo. No Espiritismo, embora a extraordinária obra que veio através de Allan Kardec há 150 anos atrás, ela teria que ser relembrada e reestudada para não se distanciar de suas bases fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, teria que avançar mais, apresentando novas verdades que, se fugirem de seus princípios fundamentais, mas, pelo contrário, prendendo-se a eles, abririam novos horizontes de conhecimento para gerações futuras. Portanto, Cristiano, como dissemos, a doutrina espírita em si não se contradiz, mas nós, os espíritas, podemos nos contradizer entre nós, ao tratarmos de algum assunto em particular, que geralmente se refere à forma como aplicar os ensinamentos da doutrina. Isso, porém, não chega a afetar o Espiritismo, porque a doutrina é ampla e seus princípios são profundos.
As divergências, portanto, são naturais e absorvidas pelo caráter racional e filosófico da doutrina, mas com o tempo elas acabam se dirigindo para um ponto comum. E o ouvinte Jaime nos enviou uma mensagem com a seguinte solicitação: gostaria de saber se um espírito obsessor pode fazer com que uma pessoa adquira uma doença ou até provoque sua morte. Um ponto básico da doutrina espírita diz que os espíritos desencarnados não atuam diretamente sobre o mundo físico ou material. Eles atuam através de nós, os encarnados, pelo pensamento. O mesmo acontece conosco em relação a eles, porque a não ser pelo pensamento, não temos como pegar um espírito pelo braço, por exemplo, atuando diretamente no mundo espiritual. A leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nos dá conta disso. Existe, portanto, Jaime, um único canal de comunicação entre os dois planos de vida, que é o pensamento, cuja natureza íntima a ciência desconhece. Quem pensa é o espírito e não o corpo. E pelo pensamento, os desencarnados atuam sobre nós, humanos, da mesma forma como nós podemos influenciá-los. Veja o papel da oração. Logo, existe um mecanismo natural próprio que garante esse intercâmbio, ainda que nós não o percebamos. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, há um capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Lá, você encontrará uma resposta mais completa e mais detalhada à sua pergunta. Nesse capítulo da intervenção espiritual em nossa vida, os mentores afirmam que a influência dos espíritos sobre nós é maior do que podemos imaginar, até porque ela se dá pelas vias do pensamento. Assim, tanto as boas influências, ou seja, a influência dos espíritos amigos e protetores, quanto as más influências, que podem vir de obsessores, costumam acontecer de forma velada, imperceptível para nós. Contudo, Allan Kardec chama a atenção para o fato de que a ação dos desencarnados sobre nós se dá por vias naturais e muito comuns, de tal forma que não nos causam estranheza. Os espíritos não costumam agir por meio de milagres ostensivos ou de fenômenos espantosos que possam nos chamar a atenção, mas eles agem por vias naturais que sequer percebemos. Não propriamente porque eles querem assim, mas porque é assim que funcionam as leis que regem esses fenômenos. Se o desencarnado com sede de vingança quer provocar a doença ou a morte do encarnado, seu inimigo, ele não vai poder se utilizar de força física, de um veneno ou de uma arma para atacá-lo, mas ele pode envolver sua mente com pensamentos negativos, com ideias de autodestruição, estimulando seus maus pendores, suas más inclinações, de tal forma que, se o encarnado assimilar tudo isso passivamente, crendo-se doente e vencido pelo desânimo, ele mesmo se encarregará de fazer o restante. Precisamos ter cuidado. Muitos suicídios ocorrem através de situações semelhantes. Na verdade, Jaime, os espíritos mal intencionados não nos provocam doenças ou morte, mas aproveitam as nossas próprias fraquezas morais e as predisposições mórbidas que trazemos do passado para nos levar a fazer aquilo que pretendem. É por isso que o Espiritismo recomenda o cultivo do bom pensamento, da boa convivência, a prece e a prática das boas ações. Pois quando escolhemos um estilo de vida com valores espirituais elevados, ficamos sob a proteção dos bons espíritos, vacinando-nos contra uma infinidade de males. Mesmo que uma doença seja diagnosticada pelo médico, apontando suas causas materiais, isso não quer dizer que não tenha havido, em certos casos, uma indução mental do paciente por algum espírito inimigo ou doente que se aproveitou de uma predisposição da mente ou do corpo para desencadear um processo patológico. Por isso dizemos que o correto e mais seguro seria que nos cuidássemos tanto material
como espiritualmente, pois os mais intricados problemas humanos vêm do espírito. Diante disso, Jaime, não devemos nos impressionar com a atuação dos maus espíritos, também chamados obsessores. Devemos sim nos ligar aos nossos amigos e protetores do plano espiritual, nossos anjos da guarda, e nos preocupar com os pensamentos e com os atos que praticamos no dia a dia. Pois, na verdade, não são os espíritos que nos induzem ao mal ou nos causam mal, mas nós, enquanto encarnados, é que facilitamos o acesso dessas influências negativas, abrindo a porta larga dos maus pensamentos e da má conduta ante aqueles com quem convivemos. E atenção, ouvinte, você ainda pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700, ou também pelos celulares da Vivo 997 51 23 97, ou o celular da TIM 981 79 2405, e concorrer ao livro Vida Após a Morte, de José Carlos, pelo médium Rubens Omar Baranovski. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, o 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, tema de hoje, finados. A chegada de finados reacende em nós a saudade de nossos entes queridos que já se foram. É tempo de recordar aqueles com quem estivemos convivendo mais de perto, na grande parte das vezes por muitos anos, e cujas imagens de vida plenas de boas lembranças ainda pululam em nossa mente. E onde estarão agora? Evidentemente não é a pergunta que todos fazem. Quem não crê na vida após a morte, no máximo, só pode satisfazer-se com uma intensa e amarga saudade, um sentimento de ausência por quem não mais existe e com quem nunca mais poderá se encontrar. Os que acreditam na alma, mas concebem que esta é a única vida que temos na terra, oram para que seus entes queridos se salvem da condenação eterna e ganhem as bem-aventuranças dos céus. Vocês já imaginaram o drama de uma mãe que ganhasse o céu e lá permanecesse por toda a eternidade, sofrendo pelo filho que foi condenado às dores cruéis do inferno? De que céu poderia essa mãe desfrutar? Os espíritas têm a certeza da imortalidade, mas também têm a certeza da anterioridade e da continuidade da vida. A imortalidade não é apenas viver uma vida e, através dela, definir seu destino para todo sempre, sem nenhuma oportunidade de retomar suas experiências. Aliás, segundo o Espiritismo, definir seu destino para todo sempre, sem nenhuma oportunidade de retomar suas experiências. A imortalidade não é apenas viver uma vida, e através dela definir seu destino para todo sempre, sem nenhuma oportunidade de retomar as suas experiências. Segundo o Espiritismo, não teria cabimento, nos planos de um Deus perfeito e bom, que o Espírito tivesse uma única chance de viver poucos anos aqui na Terra,
e o que são 10, 20, 50, 80 anos diante da eternidade. E assim mesmo, para cada um deles, uma experiência totalmente diferente e, baseando-se apenas nisso, ser julgado de forma definitiva para todo sempre. Por isso que para o espírita não há lógica na doutrina da vida única e da eternidade das penas. Não vivemos neste planeta senão uma ínfima parte de nossa longa existência. Isto aqui é apenas a ponta do iceberg. Já vivemos antes e vamos continuar a viver depois. Nossos entes queridos que já nos deixaram, seja qual for a idade com que partiram, criança ou jovem, adulto ou idoso, continuam se aperfeiçoando em busca de Deus. Somos seres que jornadeiam através das reencarnações com vistas à própria perfeição. A vida aqui, embora importante, é uma dessas curtas jornadas pela qual somamos experiências que nos estimulam ao pleno desenvolvimento. Quando nascemos, estamos procurando aperfeiçoamento de acordo com as leis da evolução. Quando deixamos a Terra, concluímos mais uma etapa e começamos outra de preparação para novas experiências evolutivas. A vida é um ciclo de constante recomeçar. Nossos entes queridos, que na linguagem comum morreram, na verdade, continuam mais vivos do que nunca. Já passaram por mais uma etapa, estão vivendo novas situações, ou na espiritualidade, numa fase de preparação, ou em outra encarnação, quando já retornaram à Terra em algum lugar, talvez até mesmo bem perto de nós, sem que tomemos conta disso. Finados, portanto, é um dia de homenagem aos que já se foram. Por mais difícil tenham sido nossas relações com os que partiram, certamente, diante do fenômeno da morte, muita coisa já refizemos em nosso sentimento em relação a eles, porque nada melhor que o tempo para sopesar o significado da convivência. Neste dia, lembramos deles e lhes oferecemos um pensamento de paz, um sentimento de saudade, dizendo-lhes que, apesar de tudo, nós os respeitamos e amamos e queremos para eles todo o bem do mundo. Não importa onde se encontram neste momento. Eles, de fato, receberão as nossas preces, porque a prece é uma força espiritual que se irradia do coração para levar a mensagem de paz e alegria a quem amamos, estejam eles onde estiverem. Se algum já se encontra novamente perto de nós, reencarnado, tanto melhor. A bondade de Deus é tão grande e sua sabedoria tão perfeita que nunca nos falta ocasião de reatar nossos laços de afeto e começar tudo de novo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30, aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda na internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei, e hoje com a participação do Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Apesar dos problemas de saúde, a garota Irma de Castro tinha dois grandes sonhos nessa vida: ser mãe e ser professora. Era uma menina que chamava atenção pela sua beleza e pela sua educação. Bonita por fora e por dentro. Alegre, feliz, transmitia felicidade e a alegria a quem dela se aproximasse. Nascera em 22 de outubro de 1922, na cidade mineira de Mateus Leme. Filha exemplar, meiga e carinhosa, foi também excelente aluna,
formando-se professora e concretizando seu primeiro sonho. Aos 22 anos, casou-se com o jovem Arnaldo Rocha, na esperança de ser mãe. Mas esse sonho não chegou a se concretizar. Ela não conseguia libertar-se de uma infecção generalizada crônica e viria a desencarnar 2 anos depois, em outubro de 1946, com apenas 24 anos de idade, deixando o marido desconsolado e aflito. Arnaldo, que já não era tão religioso, revoltou-se e chegou a duvidar da existência de Deus. Foi para Belo Horizonte para acalmar-se, passando alguns dias na casa do irmão. A família estava muito preocupada com Arnaldo. Lá, porém, aconteceu um fato extraordinário. Quando caminhava por uma praça da capital mineira, aflito e quase sem rumo, esbarrou num homem, jogando-o ao chão. Esse homem era Chico Xavier, a quem pediu desculpas e ajudou a levantar. Chico, porém, voltando-se para o jovem Arnaldo, exclamou: "Ora, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei." E afagando-o com ternura, prosseguiu: "Deixe-me ver, meu filho, o retrato de nossa Meimei que você guarda na carteira." Arnaldo ficou petrificado com a presença daquele homem que parecia conhecer-lhe a vida, e num ato mecânico, sem entender nada do que estava acontecendo, abriu a carteira e mostrou-lhe a foto, ao que Chico lhe disse: "Nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar." Como a prova tão evidente da vida após a morte, Arnaldo não teve outra escolha a não ser acompanhar o Chico. E naquela noite, Meimei daria sua primeira comunicação, tornando-se uma das entidades espirituais mais queridas de Chico Xavier. Arnaldo Rocha passou a ser um grande amigo do médium, testemunha ocular de grandes fatos mediúnicos que Chico produziu, inclusive a materialização da própria Meimei, a quem ele teve a felicidade de abraçar. Chico Xavier desencarnou no dia 30 de julho de 2002. Arnaldo Rocha, em 29 de outubro de 2012. Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviço. Nosso telefone é o 3471-0604. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Meimei mantém um bazar da Pechincha que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Obrigado pela gentileza de sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Ciclo de palestras da USE encerra nesta terça-feira em Lupércio. O segundo ciclo de palestras da USE, que se iniciou nos primeiros dias de outubro, tem seu encerramento previsto para esta terça-feira, às 20 horas, com a palestra intitulada Vaidade e Vida Futura, a ser proferida pelo professor Dagoberto Buim Arena, na Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Lupércio. A USE convida o público da região e especialmente o público de Lupércio e cidades vizinhas para comparecer neste evento. Atividades no Caminho de Damasco. E de domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos as sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, 20 horas, palestra no Caminho de Damasco com Ademir Bardella sobre o tema A Verdadeira Pureza e, em seguida, aplicação de passes.
Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Atenção, ouvintes, o curso de Espiritismo que vinha acontecendo nas quartas-feiras no caminho de Damasco encerrou há 2 semanas atrás, mas voltará oportunamente. E sobre essa retomada daremos maiores informações nos próximos programas. Fiquem atentos. Na quinta-feira, ainda no caminho de Damasco, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem ir ao caminho de Damasco na sexta-feira. E atenção, pais e responsáveis. As atividades da evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana, Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vandria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, são os adolescentes, até os 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem sábado às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. E para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando às casas de seus associados, neste mês de outubro, o romance mediúnico Culpados ou Inocentes, editado a médium Maria Nazaré Dória pelo espírito Luiz Fernando do Lumen Editorial. Os interessados devem entrar em contato com o Daniel pelo celular 981 27 7775. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas uma palestra pública. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 minutos com você. Com Luiz Armando de Freitas Ferreira, são rápidas abordagens esclarecedoras. E aos domingos, às 14 horas, daqui a pouco, portanto, pela Unirádio, a história de uma mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs e DVDs com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. A Biblioteca Batuíra funciona nos dias de passe a partir das 17h30. Bom dia. Mensagem de Zilda Rosim, do livro A Próxima Parada, para que reflitam. Dia de Finados. Ante a gélida lápide em que repousam os restos mortais de nossos entes queridos, não vamos regá-la com lágrimas do desespero, da inconformação ou da revolta. Acobertemo-la com as flores perfumadas da esperança no reencontro feliz, quando adentrarmos o mundo dos espíritos, qual viajor exausto, após jordarnearmos pela terra, na busca incessante da felicidade efêmera que jamais conseguiremos alcançar entre as quimeras do mundo transitório, onde somos estagiários passageiros. Que o luto da saudade se transforme na luminosidade da gratidão para com Deus, pela bênção gloriosa que nos concedeu ao ter no aconchego do coração os filhos do Pai Celestial como familiares e amigos muito amados. No adeus dorido da despedida àqueles corações amados que a morte arrebatou, digamos até breve, na certeza de que apenas nos distanciamos, mas jamais nos separaremos. Façamos dos canais da prece
o elo de união entre nós e construamos a ponte que nos ligará a eles com o bálsamo do amor e da caridade. No dia de finados, iluminemos as campas com a tocha da fé viva e da gratidão por todo o bem que nos proporcionaram, pois são velas imperecíveis que podem ser acesas mesmo a grande distância. Vamos tecer a coroa com as fibras saídas de nosso coração, através do amor ao próximo que praticarmos em nome de nosso ente querido desencarnado, cobrindo-o nu, dessementando ao sedento de esclarecimento, saciando ao faminto, protegendo a criança, levantando os caídos e oprimidos, amparando a velhice. Agindo assim, podemos guardar a certeza de que o túmulo de nosso ente querido será o mais lindamente ornamentado, cuja beleza e esplendor reflorirá nos planos siderais, indo iluminá-lo para todo o sempre. E de onde ele estiver, haveremos de sentir o seu reconhecimento em forma de proteção, como a dizer-nos: Deus te pague, meu amigo. Bons pensamentos, boas lembranças, ações cristãs, e nossos entes que já partiram para outro plano irão ficar imensamente felizes e iluminados. Mas não somente no dia de finados, e sim todos os dias. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Vida Após a Morte, de José Carlos, pelo médium Rubens Omar Baranovski, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para o ouvinte residente na Rua Alagoas, número 1235, Marino Lanatovitz. Parabéns, Marino Lanatovitz. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando o programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio
e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.